Olá, meu nome é Gabriel. Junto com meu colega Guilherme, vamos apresentar para vocês sobre o infarto agudo do miocárdio. Aqui nós temos um breve resumo dos tópicos a serem abordados. Bom, vamos à epidemiologia e introdução. O que seria o infarto agudo do miocárdio? Bom, o infarto agudo do miocárdio ele é caracterizado por uma necrose miocárdica resultante da obstrução aguda de uma artéria coronariana. Essa obstrução normalmente é causada por uma isquemia ou por algum trombo. Normalmente uma placa aterosclerótica seria uma placa de gordura localizada no interior da artéria coronária, que é uma artéria que se ramifica a partir da aorta. As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de aproximadamente 18 milhões de pessoas morrerem no mundo, sendo que dessas 18 milhões de pessoas, 85% morrem por conta de ataque cardíaco, que é outro nome para infarto agudo do miocárdio, e derrame. Nos Estados Unidos, ocorrem cerca de 1 milhão de infarto agudo do miocárdio por ano, culminando em 300 a 400 mil óbitos por ano. No Brasil, a situação é um pouco melhor. Ocorrem cerca de 300 mil infartos, e desses, 30% resultam em óbitos. Agora vamos à morfologia. Antes de entender as repercussões e os desdobramentos do infarto, nós precisamos entender como é a morfologia dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são constituídos basicamente por três camadas: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O endocárdio é a camada mais interna, aqui localizada em um, composta por uma fina camada de endotélio, e logo abaixo nós temos uma camada, que é essa camada branca, de tecido conjuntivo frouxo. Abaixo dela nós temos o miocárdio, que é a camada mais espessa, constituída de células musculares cardíacas. E entre o miocárdio e o endocárdio nós temos uma camada chamada subendocardial, que nós temos tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, e nós temos células cardíacas modificadas, que são as fibras de Purkinje, que elas têm a função de fazer a condução própria do coração, estimulando ele para fazer as suas contrações. Mais externamente, aqui em 3, nós temos o epicárdio, que é a camada mais externa, revestida por tecido conjuntivo e tecido adiposo. Também não, nós podemos encontrar vasos sanguíneos que vão irrigar a parte mais externa do coração. Esse tecido conjuntivo, tecido adiposo e vasos sanguíneos vão estar aderidos ao pericárdio visceral, que é a porção mais externa do epicárdio. E logo após nós temos o pericárdio parietal, que é uma outra camada, só que essa é mais íntima da cavidade abdominal. Entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, nós temos um espaço virtual, que é a cavidade pericárdica, localizada com acúmulos de líquidos em microscopia eletrônica. Aqui nós temos uma representação desse corte colado em HE das camadas ditas anteriormente. Nós temos o endotélio, mais externamente. Logo abaixo nós temos o tecido conjuntivo subendotelial. E entre o miocárdio e o endocárdio, nós temos aqui a camada de subendocárdio. Note também aqui as fibras de Purkinje, que são resultantes das células cardíacas modificadas. As células do músculo cardíaco, principalmente as células contráteis, no caso, elas são constituídas de células cilíndricas ramificadas e com núcleo central, com o núcleo voltado para o lumen da fibra muscular. Essas fibras são circundadas por uma tecido conjuntivo, que elas vão dar origem e proteção e também responsável pela irrigação, contendo seus capilares. Ocorre também a presença de junções intercelulares chamadas de discos intercalares, como nós podemos ver aqui nessa imagem, nesse zoom, aqui apontado pelas setas. Esses discos intercalares são facilmente visualizados por essas estrias transversais na vertical e eles têm modificações de membrana, que são as junções aderentes, que impedem que essas fibras musculares se rompam na contração vigorosa do coração, e as junções gap, que permitem a comunicação célula a célula, transportando nutrientes. Aqui, pela morfologia, nós podemos observar na esquerda um corte de miocárdio corado em HE normal, e à direita outro corte de miocárdio corado em HE também, mas ele já está com um infarto. Na esquerda, nós vamos observar as fibras musculares, seu aspecto normal e com suas células nucleadas. Já no miocárdio com infarto, os miocardiócitos perdem os seus núcleos, um processo descrito posteriormente. Note aqui o disco intercalar transversal abordado anteriormente. Nesses outros dois cortes, também corados em HE, nós vamos observar as bandas de hipercontração. Elas são provenientes da necrose do miocardiócito, que vai promover uma fragilidade na membrana, vai ocorrer um influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio vai promover um excesso de contração muscular das miofibrilas. Isso vai causar bandas de hipercontração. Além disso, nós podemos observar também células inflamatórias entre os miocardiócitos necróticos. Podemos observar aqui e aqui. As principais células encontradas nesses inflamatórios são os neutrófilos e os macrófagos. Os neutrófilos entre as fibras necróticas, como disse anteriormente, são localizados aqui. Os neutrófilos são as triangulares e as fibras necróticas aqui. Essas fibras necróticas, elas ocorrem principalmente devido à necrose das miofibrilas, que ocorre a destruição do núcleo, chamado de cariólise. E como a célula, o cardiomiócito, ela tem uma baixa capacidade regenerativa,
ele é substituído por tecido conjuntivo denso, representado aqui na imagem direita. Agora vamos à fisiopatologia. Então, complementando um pouco do que Gabriel acabou de falar, da aula que ele deu, eu vou falar um pouco da fisiopatologia, né? Tratando agora principalmente das causas. Como ele disse, o infarto agudo do miocárdio ele envolve principalmente com a isquemia, né? Com esse interrompimento do fluxo sanguíneo para o coração, né? Para o tecido do miocárdio. Né? Essa isquemia ela envolve principalmente algumas causas. As principais delas são a aterosclerose, né? Rompimento de uma placa aterosclerótica, trombopatias, que quando esse trombo, ou mesmo coágulo, ele acaba se deslocando, gera uma embolia e, portanto, em alguns casos, é um interrompimento, né? Ou obstrução dos vasos que levam sangue, que irrigam o miocárdio, ou mesmo a dissecação espontânea da artéria coronária. Ou, por exemplo, um vasoespasmo, né? Que vai alterar a espessura do vaso e, portanto, também alterar a irrigação do miocárdio, né? Como em todos os casos. Pode passar. Bem, tratando de aspecto geral, o que ocorre inicialmente no infarto é a isquemia, que envolve distúrbios eletrolíticos, distúrbio da oxigenação e da nutrição tecidual. Após isso, ocorre uma lesão, que seriam danos ou alterações morfológicas reversíveis. E caso o estado de isquemia ele se mantenha por um tempo mais prolongado, nós então vamos para a necrose, que seriam danos ou alterações morfológicas já definitivas, seria a morte tecidual. Então, dentro das classificações dos IAMs, dos tipos dos IAMs, nós temos essa classificação que leva em consideração o segmento ST do eletrocardiograma. Nós temos essas duas, que seria com a elevação do segmento ST, que gera um supra-ST, uma elevação no patamar do segmento, ou um sem elevação do segmento ST, que leva um infra-ST, que é uma depressão no segmento ST. Além dessa classificação que eu disse, temos a classificação que leva em conta a extensão desse infarto, podendo esse infarto ser transmural ou não transmural. Nos infartos transmurais, são infartos que envolvem toda a espessura do miocárdio, né? Desde o epicárdio, como o Gabriel explicou, até o endocárdio. Eles costumam ser caracterizados no eletrocardiograma pelas ondas Q anormais. Já nos infartos não transmurais, como ocorre especificamente nos subendocárdicos, eles não atravessam a parede ventricular e provocam apenas alterações no segmento ST e na onda T, né? Fazendo um STT. Pode passar. Então, agora tratando de infartos subendocárdicos, eles envolvem o terço interno do miocárdio, onde a tensão da parede ela é mais elevada, né? Tem um contato mais próximo com o fluxo sanguíneo, e por isso esse fluxo sanguíneo do miocárdio ele acaba sendo mais vulnerável a possíveis alterações circulatórias. E agora, chegando na parte mais complicada, se assim posso dizer, temos as alterações bioquímicas. A principal consequência bioquímica dessa isquemia seria a conversão do metabolismo aeróbio, que estava inicialmente instalado no miocárdio, que necessita de muita energia. Ele bate várias vezes por toda a nossa vida, né, até a morte. Então, ele tem essa necessidade energética. Então, a conversão do metabolismo aeróbio para o metabolismo anaeróbio, né, que gera menos energia. E por isso, a produção energética ela acaba ficando insuficiente para manter as funções normais do miocárdio. Quando nós temos essa conversão do metabolismo aeróbio para anaeróbio, ocorre a liberação, então, do lactato e a redução do pH intracelular. Após isso, ocorre a depleção do estoque de glicogênio das células dos cardiomiócitos e a tumefação das mitocôndrias, iniciando, então, um processo de morte celular. Depois disso, nós temos um acúmulo intracelular de sódio e extracelular de potássio, né, demonstrando uma disfunção nas bombas de sódio e potássio. Além disso, uma alteração do ritmo cardíaco. E, por fim, existe o acúmulo de cálcio em decorrência dessa disfunção das bombas de sódio e potássio, gerando um acúmulo no citoplasma. E esse acúmulo no citoplasma, então, ela gera ativação de certas enzimas lipases e proteases que, então, vão levar à morte celular, né? Deteriorização, degeneração do tecido celular, uma necrose e uma morte tecidual. Pode continuar. Revisando, então, do aspecto geral sobre o que eu disse, ocorre, na maioria dos casos, então, uma oclusão arterial que interrompe o fluxo sanguíneo, gera uma redução de oxigênio. Essa redução de oxigênio faz com que o miocárdio ele comece a recorrer, ao invés do metabolismo aeróbio, ao metabolismo anaeróbio, mas que, por ter uma mecânica totalmente diferente, processo totalmente diferente, vai ser insuficiente para suprir a necessidade do coração. Isso, então, leva à falência das bombas de sódio e potássio e uma alteração, então, desse cálcio intracelular, gerando um acúmulo do mesmo. Esse acúmulo ele vai, então, ativar lipases e proteases que serão liberadas para o espaço extracelular, gerando a destruição do tecido, né, a necrose. Vou passar. Então, vale lembrar
principalmente na clínica, que as alterações iniciais elas são reversíveis, né? Quando o fluxo sanguíneo ele é recuperado, mas de maneira bem precoce. Porque, como nós podemos dizer, a morte ela é irreversível, né? A morte reversível das células miocárdicas, a necrose, como eu expliquei, ela ocorre depois de 20 a 40 minutos de isquemia grave, mas claro que tipo, isso aí varia muito de caso para caso e do tipo de isquemia que ocorre, né? Também o tamanho dela, a extensão. E no fim, quando o infarto ele é suficientemente amplo, quando ele tem uma extensão muito grande, ele deprime a função global do ventrículo esquerdo, né, comprometendo a nossa circulação sistêmica e gera então e leva então o coração a uma falência contrátil, a uma perda de função. E nesses casos, ou tratamentos promissores como os de célula-tronco, ou tratando mais nossa realidade, um transplante cardíaco, eles poderiam resolver, mas na maioria dos casos isso dificilmente resolve, relevando então a falência do nosso paciente. Complicações secundárias. As complicações secundárias que nós podemos ter de um infarto do miocárdio, nós temos 4 principais, que são as estruturais. Seria a ruptura do septo interventricular, que pode levar à mistura, né, do sangue venoso com o sangue arterial. Uma ruptura da parede livre do ventrículo, que pode gerar hemorragia, como também o aneurisma do ventrículo esquerdo, que também pode levar a essa hemorragia. Além disso, nós temos a regurgitação da válvula mitral, que ela pode acabar atrapalhando ou mesmo interrompendo a linearidade, a continuidade do fluxo sanguíneo para o coração. E acho que a principal e a mais conhecida da gente, a arritmia, né? Como ocorre essa necrose, essa morte de parte do tecido, parte do tecido do miocárdio, pode ocorrer um excesso de atividade pelas células vivas remanescentes, ou mesmo uma falta de atividade devido à morte das células em decorrência da necrose. Então, vai ficar com essa disfunção da atividade do coração, levando a alteração do ritmo, ou mesmo a disritmia, ou mais conhecido, uma arritmia. Vou passar. Então, tratamento. Quando a gente fala de um tratamento, a melhor maneira de tratar um indivíduo que sofreu de um infarto no miocárdio é restaurando a perfusão tecidual do miocárdio o quanto antes, de maneira mais precoce, desobstruindo a artéria comprometida e restaurando, então, o fluxo sanguíneo para a região isquêmica antes que ocorra a necrose do local. Então, caso ocorra a necrose, é mais difícil de tratar, dificilmente nós tratamos. E há 2 processos principais para realizar essa desobstrução. Seria a fibrinólise ou a angioplastia coronária. Vou passar. Quando nós falamos de fibrinólise, esse processo ele consiste no uso de medicamentos fibrinolíticos para a dissolução do coágulo. Os fibrinolíticos eles pertencem a uma certa classe de medicamentos especializada em promover a lise, né, a quebra da fibrina e a consequente dissolução do trombo. Essa técnica é dedicada somente quando não é possível a desobstrução por angioplastia, porque quando a gente pega um fibrinolítico, ele acaba sendo o anticoagulante, e por isso existe um alto risco, um risco relevante, importante de hemorragia. E lembrar que esses medicamentos eles são utilizados nas primeiras 12 horas do início dos sintomas e quando há alterações eletrocardiográficas específicas. Pode passar. Então, a angioplastia coronária é um tratamento das obstruções das artérias coronárias por meio de um catéter balão. Esse catéter ele é inserido por meio de uma punção arterial e é direcionado até o local em que está ocorrendo a obstrução e entupimento da artéria. Esse catéter, então, ele é inflado para que seja aberta a artéria e, em seguida, procede-se com o implante de uma prótese endovascular, né, conhecida popularmente pelos estudantes de medicina como stent. É um pequeno tubo de metal que é utilizado para manter a artéria aberta e esses stents eles podem ser tanto convencionais quanto farmacológicos. Vou passar. E caso esses 2 procedimentos eles não sejam tão efetivos, então a gente pode optar por uma cirurgia de revascularização miocárdica, né, muito conhecida, principalmente popularmente, como ponte de safena. É um procedimento que utiliza um pedaço transplantado das veias ou artérias saudáveis da perna, dos braços ou do tórax do próprio paciente para criar um caminho alternativo para o sangue. E como o próprio nome do procedimento diz, a veia de safena ela acaba sendo a mais utilizada. O objetivo da cirurgia é redirecionar, então, o sangue da artéria aorta, como o Gabriel falou, que é a aorta que a coronária ela acaba saindo da aorta. Então, nós vamos redirecionar o sangue da artéria aorta para uma área da coronária localizada após o segmento obstruído, criando outro caminho. Então, assim é possível contornar o bloqueio das coronárias e restabelecer um fluxo sanguíneo normal para o músculo cardíaco. Então, essas são nossas referências bibliográficas. Aqui e aqui. Muito obrigado pelo seu tempo.